Querem concluir mais alguma questão nesse setor de planejamentos aí? Eu acho que era isso. Show de bola. Eu acho que para um próximo passo é os famosos processos, os alinhamentos. Ele vem trazendo, acho que se forem analisando, ele vem numa condução, né? Clareza do que tem que ser feito, que eu acho que é uma questão da desconstrução, né? Que o Mike falou agora há pouco, né? Então trazer essa clareza, fazer um planejamento. Então acho que a gente coloca lá uma clareza. Nós três temos um objetivo de fazer um podcast. Agora, a gente precisa do quê? A gente precisa planejar, ou talvez a rádio aí, talvez planejar todo esse ambiente maravilhoso aqui para nós, né? E agora, os processos, o que vai ter que ser feito e quem vai ter que ser feito? Essa questão de dar um nome aos porcos agora, dar um nome aos bois, no caso, né? Então, acho que trazer toda essa informação aqui é muito importante. Muitas vezes na empresa, esses processos eles acabam não estando alinhados, né? Não sei o que vocês podem trazer, eu acho que dos processos das empresas que vocês atendem hoje, ou talvez os processos que vocês aplicam dentro da empresa de vocês. Um exemplo nosso na prática muitas vezes, vou falar bem prático mesmo, a gente trabalha fazendo arte e tudo mais, então normalmente quando uma arte fica pronta, a gente precisa avisar outra pessoa, aliás, o designer precisa avisar outra pessoa que a arte está pronta pra gente enviar para aprovação e tudo mais. E aí, na aprovação, você às vezes precisa fazer alguma alteração, aumentar logo, diminuir logo e tudo mais. Enfim, isso aí tem que ter o processo 100% desenhado, porque o que acontece? Quando era só eu e o Mike na agência, era basicamente eu que fazia a arte, eu que mandava para aprovação, eu que refazia a arte, né? Enfim. A famosa urgência, né? É famosa. E agora, como tem mais pessoas, não funciona assim. Então, agora é uma pessoa que faz a arte, é outra pessoa que envia para aprovação, é outra pessoa que vai aumentar logo, diminuir logo, vai consertar a arte, né? Então, se esse processo não está bem definido, às vezes já aconteceu. A arte fica pronta e a gente não envia para o cliente e acaba perdendo o prazo de postar arte, por exemplo. Só pela falta de comunicação. Só pela falta de comunicação, pelo processo não está bem definido. E como que resolve isso? É você escrevendo qual que é o passo a passo daquela tarefa. Então, qual que é o passo a passo dessa tarefa? É você fazer a arte, você desenvolver ela, é você avisar a pessoa que vai enviar para aprovação. Então, você envia uma mensagem lá para ela, a arte aqui está pronta, é só enviar. É você olhar o grupo, ver se eles pediram alguma, no caso, falar com o cliente, ver se eles pediram alguma alteração. É você refazer a alteração, refazer a arte. É você avisar a pessoa que precisa enviar a arte para aprovação de novo. Então, é muito simples, é um passo a passo das tarefas que tem no seu dia a dia. Então, se a pessoa precisa tirar essa mesa do lugar e colocar lá, como é que ela vai fazer isso? Ela vai ir na frente da mesa, ela vai erguer a mesa e ela vai colocar lá. Então, vai andar até lá. Tem que estar tudo detalhado, tem que estar tudo muito explicado para não acontecer nenhuma falha. Basicamente é isso que eu entendo como um processo. Exatamente, é isso mesmo, Pedrão. Um processo é uma sequência de tarefas que precisam ser executadas, que você planeja de forma antecipada para que se exista um padrão na execução daquela tarefa. Portanto, quando existe um padrão, se compreende que a qualidade daquela prestação de serviços ou do produto vai ser sempre executada da forma que foi designada, né? Então, o motivo pelo qual é importante ter um processo, em empresas que são muito boas em fazer isso, a gente conhece todo mundo, né? McDonald's, Burger King. Essas empresas, na verdade, elas são mestres em processos. Elas conseguem fazer processos tão bem definidos que elas conseguem trazer uma escalabilidade gigantesca para o negócio delas. O hambúrguer fica pronto em 90 segundos. Até isso eu ia contextualizar, né? Esse processo da escala, né? De você poder... Porque muitas vezes você quer vender mais, você quer atender, você quer faturar mais. Para faturar mais, talvez, se nós fosse desconstruir isso, talvez dentro de uma empresa, de uma loja. Para mim, faturar mais. Ou eu tenho que vender para mais pessoas, ou talvez eu tenho que vender mais para a mesma pessoa, ou talvez eu tenho que aumentar o ticket, ou talvez fazer ela comprar mais, né? Muitas vezes, né?
Só que o que acontece? Talvez você está tentando aumentar teu faturamento e você não tem a quantidade de produtos ou serviços para colocar numa esteira. Ou talvez você não tem pessoas para toda essa demanda que você tem. Muitas vezes você tem tá faltando talvez demanda de clientes para comprar esse produto, né? Eu tenho alguns clientes que, por exemplo, eles têm uma capacidade de aumentar seu faturamento, só que eles não aumentam o time. Eles centralizam tentando fazer tudo. E quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada bem feito, no caso, né? Absolutamente. Então até esse processo da escala, né? E até pegando esse gancho, Charles, o que acontece? O grande problema, um dos grandes vilões, inclusive é por isso até que a gente está falando em relação a processos, é o dono da empresa não dedicar tempo para mim. O que o dono de empresa tem que fazer? Você que é empresária, você que é empresário, você que deseja ser um empreendedor, tem que estar pensando em fazer. Você tem que estar providenciando as ferramentas apropriadas para que o teu colaborador tenha o melhor que ele pode para ele desempenhar a tarefa dele da melhor forma possível, né? No menor tempo possível. Você tem que fazer com que ele entenda, você tem que estipular os processos, você tem que dar a visão para ele de futuro. Desenhar o porco. Desenhar o porco, tá aí de novo. Só que dentro dessa questão, o processo, ele vai fazer com que você tenha segurança, você vai se sentir seguro do que está sendo feito, do que né? está sendo feito. O que tem para fazer, né? Exatamente, o que tem para fazer e como tem para fazer. Então, se você se der o trabalho de elaborar um processo junto com as pessoas que são responsáveis por fazer com que aquela tarefa seja desempenhada, porque ninguém melhor para saber como que um processo deve ser feito do que as pessoas que vivem aquele processo. Então, vamos trazer... Inclusão do time até, né? Inclusão do time. Isso, né? É isso que eu ia dizer. A gente tem que incluir todas as pessoas responsáveis por aquele processo. Porque às vezes uma pessoa não se envolve numa determinada questão, portanto ela não vai saber como é que se faz aquele processo. Então não é importante você incluir ela. Você tem que incluir todo mundo mesmo que está envolvido diretamente aquela tarefa que precisa ser desempenhada, né? É só para trazer clareza mesmo para o empresário e para a empresária que está em casa, ou onde quer que esteja, né? E também porque se você não tiver um processo, você não vai conseguir crescer a sua empresa, né? Logo para trazer escala, né? Como o Charles estava falando. Trazer escala, como o Charles estava falando. Mais pessoas vão entrar no seu time. E como é que essas pessoas vão saber o que elas precisam fazer? Você não pode ficar indo lá todo dia, entra uma pessoa nova e você vai explicar para ela o que ela tem que fazer e tudo mais. Não, se tiver um processo bem definido, pronto, ela vai olhar aquele processo e vai falar, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que executar. E até para saber, né, Pedro, uma questão de que lugar tá precisando de mais demanda, né? Até pensando assim, ó, tipo, vamos pensar numa agência nossa, por exemplo, né? Cara, eu tô tendo uma demanda grande num determinado serviço. Aí talvez, cara, eu tenho um copy, eu tenho um designer, eu tenho um gestor de tráfego, eu tenho um gestor de projetos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí talvez você precise, cara, ou simplesmente tu tá pensando que você tá apagando incêndio, mas na verdade os seus processos não estão bem alinhados. Tá uma bagunça, sabendo que tem funcionário ocioso, tem funcionário que talvez está sem demanda. Por quê? Cara, eu tô lá para fazer o que tiver que fazer. Agora, se não me mandarem, cara, eu tô aqui. Por mais que você pense, nossa, eu tenho um time, todo mundo tá pensando no mesmo lado. Mas, cara, se eu não tiver clareza do que eu tenho que fazer, cara, eu tô ocioso. Uma vez eu vi num treinamento, eles falaram, cara, quer ter um funcionário ocioso é você não estabelecer processos bem alinhado e bem claro para ele. Cara, você tem que acordar, você tem que fazer esqui, você tem que fazer assado, você tem que vir de manhã cedo. Se não tiver o que fazer aqui, você vai fazer tal coisa. Então, tu já tem que alinhar esse processo. Talvez você tá na tua loja hoje e tá 100 pessoas dentro da loja. Cara, será que esse funcionário vai ficar na porta da loja esperando? Será que não tem uma lista de pessoas que ele possa ligar, oferecer um produto ou serviço? Será que não tem outra coisa que ele possa estar fazendo para trazer mais pessoas para dentro da sua loja? Ou será que você não está correndo atrás de treinamentos que tragam essa clareza para ele, que ele tem que fazer isso? Talvez ele está agora aguardando que você contrate uma empresa, ou você vá numa rádio fazer uma propaganda.
e você tá esperando que ele faça. Então tá o quê? Um conflito, só tá dentro da cabeça, aquilo que nós falamos. Falta né? de clareza. Falta de clareza, De né? novo. O funcionário tá esperando o dono e o dono tá esperando o funcionário. Então entenda essa questão, né? Não sei se vocês querem completar mais uma questão dessa parte de processos. Então, basicamente, recapitulando, um processo é uma sequência de ações que vai te levar a um determinado lugar. Que não precisam, né, ser complexas, né? Não, de forma não alguma. não podem ser complexos. Não podem, porque qualquer criança que leia esse processo, porque esse processo ele vai ser utilizado também no momento que um colaborador seu Sai da empresa. saia né? da empresa. E aí você não fica refém daquele colaborador. Às vezes o dono de empresa fica morrendo de medo. Mas se eu perder fulaninho, o que vai acontecer comigo? Se você tiver um processo bem definido, é uma dor, né? é uma grande dor das das empresas, né? É capacitar o funcionário para determinada função, né? E esse funcionário ou sair ou simplesmente ir para um outro setor e você ter que sair da sua zona de conforto e falar, puta merda, vou ter que treinar novamente. Por quê? Porque os processos não estão bem alinhados, né? Aí você tem que fazer tudo de novo, a mesma questão, né? absolutamente. Quanto mais bem definido o processo, mais paz de espírito você tem em várias frentes. Até para você poder aprimorar o teu processo. O que acontece? Depois de um certo tempo, você tem que revisar os seus processos para ver se está tudo em dia. Ou até, como você estava falando, um processo está sendo feito por um colaborador e dentro daquele processo está tendo um erro. Aquele erro, ele vai ser a resposta para o que você precisa melhorar dentro do teu processo. Para talvez você fazer essa determinada tarefa de forma mais rápida, para você evitar erros e uma série de outras questões que podem vir aparecendo, né, Charles?